Irmãs e irmãos, escutem com atenção. Amanhã, 16 de dezembro de 2025, às 3h33 da madrugada, segundo uma mensagem que muitos estão recebendo com profunda oração, uma porta espiritual que, por 2000 anos, permaneceu aberta, se fechará para sempre. Somos advertidos de que, se não for plantada antes do fim do dia uma árvore sagrada, o lar ficará desprotegido durante 7 anos de tribulação. Não falamos de qualquer árvore. Falamos da única espécie mencionada 147 vezes na Sagrada Escritura, a mesma árvore sob cuja sombra Jesus suou sangue no Getsêmani. Nesta hora decisiva, pedimos o amparo da Virgem Maria para olhar este sinal com fé, prudência e paz do coração. Hoje é 15 de dezembro de 2025, na luminosa festividade de Nossa Senhora de Guadalupe, Imperatriz da América. Neste dia mariano, nos é apresentado, com linguagem de urgência e com a força da piedade popular, um segredo celestial do qual se diz que esteve velado durante séculos, o nome da árvore, as instruções exatas para plantá-la, uma oração que sacerdotes têm usado em contextos de libertação e 3 sinais que, segundo o testemunho dos devotos, poderiam manifestar-se quando o perigo estiver próximo. Acolhemos esta mensagem com coração aberto, mas também com discernimento cristão. A revelação pública culminou em Jesus Cristo e não se acrescenta com mensagens privadas. O que aqui compartilhamos pertence ao âmbito da devoção e busca edificar, não impor. Que ninguém se perturbe nem se deixe levar pelo temor. A graça atua onde há fé, sacramentos e caridade. Sob o manto da Virgem, peçamos luz para compreender o que o Senhor nos pede neste tempo. Se ficar comigo até o final, ouvirá qual é essa árvore, como plantá-la passo a passo, qual oração rezar em família e quais são os 3 sinais que, segundo este testemunho de fé, podem ajudar a resguardar o lar. Não é um espetáculo, é um chamado à oração, à conversão e ao cuidado da alma. Como diz o Salmo, eu, como oliveira verde na casa de Deus, confio na misericórdia do Senhor para sempre. Agora, o que significa obedecer a este chamado e por que agora? Comecemos pelo princípio, o marco espiritual da mensagem e a natureza do mandato que muitos fiéis reconheceram em oração para depois percorrer a trama bíblica da árvore, a crise de fé que nos urge, a visão que acionou os alarmes e finalmente o nome da árvore com suas instruções, sua oração e seus 3 sinais. Vamos passo a passo. O chamado que acolhemos em silêncio não é um conselho piedoso nem uma opinião entre tantas. É um mandato que desce como um raio sobre a consciência. A Mãe nos convoca a uma obediência concreta e urgente, não para aumentar o medo, mas para custodiar a casa, para selar as portas do coração e do lar na fidelidade a seu Filho. Quem responder antes do amanhecer de 16 de dezembro recebe, segundo a promessa, uma graça de proteção que se derrama como herança até a 7ª geração. Quem desprezar a voz expõe-se ao estrondo de uma batalha que não perdoa distrações. Não estamos brincando. As trevas rondam, confundem, despedaçam, mas não tem a última palavra. Se sente dentro de si um estremecimento humilde, não o apague. É tempo de vigiar, de alinhar a casa inteira em uma só intenção: obedecer. Permaneça comigo até o final. Ouvirá o necessário para agir com fé e prudência, sem superstição, sem leviandade. Compartilhe esta mensagem com quem ama. Fazer o bem agora pode significar um teto preservado, uma mesa em paz, uma criança que volta a dormir sem medo. O inimigo divide, a mãe reúne. O inimigo desordena, a mãe ordena. O inimigo promete poder, a mãe oferece proteção. Respire fundo, pegue pela mão os seus.
Deixe que a alma se acalme sob o manto azul de Maria. A força nasce da obediência simples, da oração dita devagar, do lar que se consagra com atos visíveis e fé invisível. E para que tua obediência não seja cega nem impulsiva, demos o próximo passo: olhar o sinal a partir da palavra, onde as árvores falam de origem, redenção e promessa. O primeiro jardim não foi um adorno, foi centro e cátedra. Ali, a árvore da vida erguia-se como sinal de comunhão, e o mandamento ensinava a amar com limites. Quando a serpente semeou a suspeita e o coração escolheu a autossuficiência, o jardim foi fechado e um querubim guardou o acesso. Não porque Deus negasse a vida, mas porque a reservou como promessa que amadureceria em seu tempo. A partir de então, a árvore ficou gravada na memória da alma, desejo de voltar, saudade da raiz. Na colina do sacrifício, outra árvore se levanta. Não foi plantada pelo homem como homenagem, mas erguida como suplício. No entanto, a obediência do filho transformou esse madeiro em ponte. A seiva de seu sangue atravessou o deserto da história, e a maldição da primeira árvore foi vencida pela árvore da cruz. Onde começou a suspeita, brotou a confiança. Onde houve ruptura, nasceu uma aliança selada com lágrimas e perdão. E no final do caminho, a visão mostra um rio que nasce do trono e uma árvore que dá fruto 12 vezes, cujas folhas são remédio para os povos. A cidade já não conhece a noite, porque a luz não se apaga. O acesso, antes guardado por espada de fogo, abre-se pela misericórdia do Cordeiro. Não é um mito que consola, é a arquitetura última de Deus que sustenta a igreja peregrina e cura seu cansaço. Por isso, uma árvore amanhã não é magia, é um sinal, gesto humilde que alinha a casa com a lógica da aliança, como quem enterra uma semente de esperança e declara pertença. Plantar é dizer: quero viver da fonte e esperar o fruto. Quero que meus muros aprendam a permanecer como oliveira verde na casa de Deus. Se as raízes obedecem, os ramos protegem. E, no entanto, enquanto a promessa permanece, muitos lares murcham e o jardim da alma parece esvaziar-se. Aqui começa a dor que devemos nomear com verdade e caridade. Olhemos sem evasivas o jardim que murcha. Cada amanhecer nos alcança um êxodo silencioso. 8.000 almas por dia abandonam a fé, 333 a cada hora. 5 famílias por minuto apagam a lâmpada do lar cristão. Não é estatística fria, são mesas sem bênção, berços sem sinal da cruz, portas sem oração da noite. A intempérie espiritual cresce onde o amor esfria e o hábito substitui o assombro. Dói especialmente o coração jovem. 73% dos que têm menos de 25 anos já não creem na presença real. Quando o pão da vida se torna ideia e não encontro, o altar esvazia-se por dentro, mesmo que esteja aceso por fora. Ali, os vínculos se desgastam, a promessa se torna frágil, o ouvido endurece para a voz do bom pastor. A ferida não é de um dia, é um gotejar que penetra, uma seca que avança sem estrondo. A geografia também fala. No México, fecham-se 47 igrejas por ano, enquanto se abrem 250 templos alheios à tradição de nossos pais. No Brasil, perdem-se 1 milhão de fiéis anualmente. E na Argentina, Colômbia, Peru, Equador, a apostasia se espalha como erva daninha que não é arrancada a tempo. Não somos chamados a condenar, mas a despertar, contar para converter, chorar para interceder, medir para curar. Este é o meio-dia ardente em que o discernimento deve ser firme e a caridade mais firme ainda. Não bastam discursos, exige-se vigilância, reparação, jejum, Eucaristia guardada com zelo. E quando a desolação parece impor-se, o céu concede sinais para sustentar os pequenos.
Não buscamos curiosidade, imploramos direção. Por isso, na oração, veio uma imagem que atravessou a penumbra e nos obrigou a parar e escutar. Foi no dia 3 de dezembro de 2025, às 3h33 da tarde, em Cartago, Costa Rica, enquanto o murmúrio do rosário mal tocava os lábios. O mundo ao redor pareceu desvanecer e ficou um silêncio denso, como se o ar aguardasse uma ordem. Vilares estendidos como um mapa noturno, luzes tênues, chamas quase apagadas. As orações subiam e batiam, golpeando o teto como pássaros sem ninho. Ao redor de cada casa, legiões aguardavam informação, sentinelas de sombra com fome antiga, atentos a uma fresta, a uma distração, a um coração cansado. No centro daquela escuridão, uma claridade avançou como amanhecer súbito. Era ela. Vestia pureza, e seu manto parecia reunir as estrelas como um refúgio. Em suas mãos, um broto vivo, pequeno e firme, cuja seiva parecia cantar. Sua presença fez recuar os inimigos com um pavor que não era humano. Com voz que acaricia e ordena, chamou este broto de guardião dos umbrais sagrados e chave vegetal do reino, sinal humilde para selar a porta do lar quando os ventos arreciam. Então falou do limiar em que estamos. Antes de terminar o ano virão guerras, pestes, fomes, perseguições contra os fiéis, não para quebrar a esperança, mas para purificar o amor. Lembrou a arca que elevou os seus sobre as águas e o sangue nos umbrais que fez passar de largo o exterminador. Ponham sinal em suas casas, sussurrou o coração. Consagrem-nas com um gesto que fale mais alto que o medo. A visão não deixou curiosidade, deixou direção, e junto com a direção, uma certeza serena. Há uma hora marcada, um intervalo de graça que não se deve perder, um amanheiro assinalado para que o sinal seja obediência e a obediência, proteção. Amanhã, 16 de dezembro de 2025, o céu marca um encontro, não com caprichos do acaso, mas com a precisão de um relógio a serviço da providência. Anuncia-se um alinhamento. Júpiter, figura de realeza, em conjunção com Saturno, e Vênus, estrela da manhã, traçando com ambos um triângulo de luz. Não pedimos olhar o firmamento com curiosidade, mas ler um sinal. A criação inteira participa quando Deus convoca seus filhos à obediência. O que nos é concedido é uma janela de graça. Desde o primeiro raio do amanhecer e durante 7h33, o gesto pedido adquire um peso peculiar, como se o tempo se tornasse templo e a hora, altar. Não se trata de fórmulas ocultas nem de técnicas, é a simplicidade de um ato feito no momento assinalado, para que o lar fique guardado sob um amparo mais intenso. Quem entra nessa faixa não negocia com estrelas, responde a um convite do céu, convém clareza para as almas. Entre as datas próximas que circulam, tomamos o 16 de dezembro como referência certa para este chamado. Essa unanimidade de coração evita a dispersão e reúne as famílias em um mesmo batimento. Imagina a tua cidade despertando enquanto, quase em silêncio, se eleva uma promessa. Imagina esse triângulo de luz como um lembrete de que a misericórdia precede a tempestade e abre uma fresta para a proteção. Nesse quadro, o ato que se pede deixa de ser um simples gesto terreno e se torna umbral. Passagem do frágil ao protegido, do medo à confiança. Se há uma hora e uma janela, é porque também há uma espécie escolhida desde antigamente para encarnar o sinal. Falta nomeá-la com respeito e compreender por que sua sombra e sua seiva ficaram gravadas na memória da salvação. O nome já não se oculta, a oliveira bendita. Sob sua sombra, no horto do Getsêmani, o Senhor abraçou a hora e suou sangue. Ali a vontade do Pai foi aceita,
e a noite aprendeu seu limite. Desde os dias do dilúvio, quando um ramo anunciou que as águas cediam e a paz voltava a tocar a terra, a oliveira ficou como assinatura silenciosa de reconciliação. Seu tronco retorcido guarda memória, suas raízes sabem de secas e tempestades, suas folhas prateadas murmuram perseverança. Não é árvore caprichosa, cresce devagar, mas o que se enraiza, permanece. De seu fruto nasce o óleo com que a Igreja unge os enfermos, confirma os batizados e consagra os ministros, óleo que fortalece, cura, configura. Não é por acaso que a unção venha desta seiva. O que tocou a agonia do filho e a esperança de Noé sustenta também os sacramentos que curam, selam, enviam. Plantar uma oliveira não é decorar um pátio, é colocar no limiar da casa um sinal que dialoga com a história da salvação e a traz para o presente, para que o lar respire sob uma promessa antiga. No entanto, nem toda oliveira cumpre a missão. O sinal não se improvisa nem se compra como um amuleto, discerne-se e obedece-se. Há um modo de apresentá-lo diante de Deus, uma medida interior e exterior que o prepara como escudo. Assim como a oração tem suas palavras e a liturgia sua forma, também este gesto pede uma forma precisa, não por rigidez, mas para custodiar o mistério que representa. Se deve guardar a porta, deve ser plantada com sabedoria, orientada com sentido, sustentada por uma comunhão familiar que a consagre. Há 7 traços que a identificam e a ordenam, para que o sinal seja pleno e a proteção fecunda. Para que o sinal seja fecundo, a oliveira deve ser apresentada com medida e reverência. Não é capricho, é obediência. Reúna estas 7 características e grave nelas o peso de uma promessa: terra e água benta. Misture a terra com 3 gotas de água benta para cada 1 quiloro. Faça-o rezando lentamente a Ave Maria, se puder em latim, se não, na sua língua, pedindo pureza para as raízes e mansidão para o coração. Orientação para o Oriente. Plante voltada para o leste, de onde nasce a luz. O lar se prepara para a vinda. A árvore, como sentinela, espera pelo sol que não se põe. 12 pedras. Coloque 12 em círculo perfeito, tamanho de uma noz, nunca maior que um ovo. Não falte nenhuma, não sobre nenhuma. O número guarda a porta como muralha de comunhão. Primeira rega. Use orvalho da madrugada do mesmo dia. Recolha-o com respeito, como lágrimas que lavam o limiar. Que o primeiro sopro do céu desperte a seiva, medalha mariana, enterrada junto às raízes, milagrosa ou Guadalupe. Não é adorno, é vínculo filial. Sob a terra, a mãe abraça o que crescerá. Toda a família, presentes todos, inclusive as crianças, que cada um toque o tronco e ofereça seu nome. Os anjos da guarda selam o gesto com vigilância silenciosa. Sal exorcizado. Trace uma cruz sobre o tronco e polvilhe ao redor. Pede-se que nenhum demônio se aproxime a menos de 33 metros. Não é desafio, é fronteira consagrada. Lembre-se, é gesto devocional, não magia. A força não nasce do ritualismo, mas da fé, da oração e da vida sacramental. Assim, o sinal fala claro e o limiar aprende a permanecer. Puebla, 27 de novembro de 2025. Ao cair da tarde, a casa dos Rodrigues Hernandes era um pequeno campo de batalha, ruídos à noite, sombras que gelavam a pele, discussões sem motivo. 5 anos de esterilidade haviam ferido a esperança da filha mais velha. O pai arrastava desempregos sucessivos e o caçula, assustado às 3h da manhã, gritava com pesadelos que não cediam. A mãe, cansada e de joelhos, pediu um sinal.
Ao amanhecer, movida por uma paz inesperada, comprou uma oliveira no mercado por 150 pesos. Não sabia mais do que o essencial: terra simples, oração humilde, confiança. No mesmo dia, plantaram a árvore no pátio. Cada um colocou a mão sobre o tronco e disse seu nome. A noite chegou diferente. O menino dormiu inteiro pela primeira vez em meses. Ao acordar, falou de anjos que cantavam. Em poucos dias, a filha adolescente parou os cortes que escondia sob as mangas e pediu para se confessar. O pai recebeu uma ligação inesperada: trabalho novo com salário dobrado. E na semana seguinte, a filha mais velha anunciou o que parecia impossível: estava grávida. Os médicos, prudentes, não encontraram explicação. A família, com lágrimas, respondeu com ação de graças. 8 de dezembro. A 3 casas. Um depósito de produtos químicos pegou fogo com ventos de 60 km/h e chamas de mais de 10 metros. O fogo correu pela rua como uma fera solta, devorou fachadas, enegreceu telhados. As câmeras do bairro registraram o avanço vermelho e também isto. Ao chegar no limite onde se erguia a oliveira, as chamas se abriram como se colidissem com uma parede invisível. O brilho cercou a propriedade, lambeu muros vizinhos, mas não penetrou. Mais tarde, os bombeiros falaram de um domo protetor. Ninguém soube explicá-lo. Eles não proclamaram vitórias, simplesmente acenderam uma vela, rezaram em silêncio e prometeram perseverar. Uma árvore humilde em um pátio humilde. E, no entanto, um limiar protegido. Resta olhar com olhos de fé o que este sinal nos lembra sobre a paciência de Deus, sua pedagogia e os fios profundos com que defende os pequenos. Há números que não são cálculo, mas memória. A oliveira aparece 147 vezes e sua soma, 1 7 7 12, aponta para a plenitude. As 12 tribos, os 12 apóstolos, a comunidade inteira abraçada por uma promessa. Não é um dado curioso, é a marca de um desígnio. Quando a Escritura repete, grava. Quando grava, convoca. Depois do dilúvio, o ramo anunciou que a paz retornava à terra. Desde então, a oliveira é símbolo de recomeço. Suas raízes milenares atravessam secas e pedras. Seu tronco retorcido parece escrever na casca a paciência de Deus. De seus frutos nasce o óleo com que foram ungidos reis e profetas. Do mesmo óleo toma nome o Cristo, o ungido, em quem toda unção encontra sentido. Nada nesta árvore é superficial. O que toca, consagra, o que alimenta, sustenta. A visão final fala de 2 oliveiras junto a 2 candelabros, testemunho, luz, fidelidade, que resiste. E no mapa da piedade, os santuários conheceram sua sombra. Fátima, Medjugorje, o mesmo Getsêmani, ainda vivo em sua silenciosa vigília. Na oração da igreja, a mãe é invocada como oliveira bela, oliveira mística, linguagem que liga sua maternidade com a unção que cura e fortalece. Assim se compreendem suas funções espirituais: antena que atrai bênçãos, para-raios que desvia o golpe, farol que orienta os anjos, escudo que detém a investida, ímã que aproxima a providência, purificador que limpa o ambiente do lar. Não por superstição, mas por aliança, o sinal remete ao que representa. Quando uma família oferece uma oliveira com fé e obediência, não cria um talismã, abre um limiar onde a memória bíblica se faz presente e a graça encontra por onde entrar, como o vento bom que aviva a chama sem fazer ruído. A preparação começa na noite de 14 de dezembro. Escolha o lugar: jardim, vaso amplo na varanda ou terraço. Borrife esse espaço com água benta enquanto reza 3 Pai Nossos, 3 Ave Marias e 3 Glórias. Coloque uma imagem de Nossa Senhora de Guadalupe para que vele o local durante a noite.
lave 12 pedras com água benta e deixe-as repousar sob a imagem até o amanhecer. No dia 15 de dezembro, às 4h30 da manhã, eleve a oração a São Miguel. Com água benta, trace cruzes nas portas e janelas. Desperte a família com suavidade e ponham o coração em sintonia. Às 5 da manhã, abra um buraco de 50 centímetros. Misture a terra com água benta, enquanto a família reza pelo menos um mistério do rosário. Às 5h30 da manhã, comece o plantio. O pai ou a mãe segura a oliveira e proclama: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, planto esta oliveira como escudo de proteção para o meu lar. Cada membro toca o tronco, diz seu nome completo e une-se à consagração. Deposite no fundo uma medalha mariana, milagrosa ou Guadalupe. Às 5h45 da manhã, realize a oração de selamento pedindo: raízes firmes na fé, tronco fortalecido na esperança, ramos que cubram a casa como manto materno, folhas perseverantes, frutos abundantes em graça. Em seguida, coloque as 12 pedras em círculo perfeito, nomeando um a um os apóstolos com uma breve invocação. Na primeira rega, interceda pelas nações. Pelo México, mais de 400.000 vidas ceifadas pela violência. Pela Venezuela, Argentina, Colômbia, Brasil, Peru, Chile, Equador, Bolívia e pela América Central, Honduras, Costa Rica, Nicarágua, El Salvador, Guatemala, Panamá. Peça paz, conversão e proteção para cada lar. Abramos a casa à intercessão compartilhada. Escreva nos comentários suas intenções, nomes de enfermos, casamentos em crise, jovens confusos, empregos perdidos, medos que não te deixam dormir. Não temas ser específico. O céu escuta por nome e sobrenome. Ao amanhecer do dia 16, enquanto muitas famílias plantam a oliveira, elevaremos essas súplicas como um só coração. Formaremos uma cadeia de oração que atravesse cidades e países, milhares de lares rezando ao mesmo tempo, como um rio de ave-marias que desce e protege. Onde 2 ou mais se reúnem em seu nome, a presença se faz próxima. Se estás sozinho, une-te espiritualmente. Se a voz não alcança, oferece o silêncio como incenso. Convido-te com firmeza e ternura. Rosário diário pelas famílias. Se não podes rezá-lo inteiro, reza por mistérios ao longo do dia. Um ao amanhecer, outro ao meio-dia, outro ao anoitecer, até completar a coroa. Inclui sempre uma intenção pelos sacerdotes, pelas crianças, pelos que perderam a fé. Que cada comentário seja semente diante de Deus e cada resposta um sim que sustenta um irmão. Para sustentar esta corrente de intercessão, ponho em tuas mãos um caminho concreto. Como curar tua alma com Maria? Nasceu de 40 dias de silêncio, jejum e oração em Fátima, pedindo à Mãe que nos ensine a curar desde a raiz. Não é teoria fria, é um itinerário de reconciliação que ordena a vida interior e ajuda a que a graça encontre portas abertas. A proposta é clara. Muitas dores do corpo se agravam quando a alma sangra por 7 feridas. São apontadas com simplicidade para orá-las e trabalhá-las. Rancor que envenena e se torna peso. Rejeição que altera ritmos e defesas. Medo, controle que tensiona e pressiona. Rigidez, falta de perdão que resseca as articulações do coração. Abandono espiritual que apaga o ânimo. Combate interior que martela a cabeça. Desconfiança na providência que rouba o sono. Não se impõem diagnósticos, oferecem-se luzes devocionais para reconciliar história, memória e hábitos. Chegaram testemunhos que, com prudência, partilhamos como ações de graças. Uma mulher com diabetes que, após 21 dias vivendo os passos de oração e perdão, relata níveis estabilizados junto ao acompanhamento médico. Um pai que superou insônia e ataques de pânico ao orar libertando culpas e reconciliando afetos.
uma criança com leucemia em remissão, depois de rezar pela sua árvore familiar e curar vínculos quebrados. Cada caso é único. A chave é a conversão e a constância. O que contém o guia? Um mapa das 7 feridas com exame de consciência, uma síntese acessível sobre a conexão entre feridas da alma e desgaste corporal. Os 5 passos de cura: reconhecer, perdoar, renunciar, abençoar, consagrar. 33 orações de poder, 7 atribuídas à inspiração mariana. O ritual de 9 terças-feiras para cortar cadeias familiares, a novena da árvore genealógica e testemunhos ordenados para sustentar a esperança dia a dia. Para quem decidir dar o passo nas próximas 24 horas, as primeiras 100 pessoas receberão, além disso, 30 orações para a família, 5 de Fátima, 7 de Lourdes, 6 de Guadalupe, 4 de La Salette e 8 de Medjugorje. A oferta sugerida é de 360 MXN. Ajuda a sustentar esta missão a tradução de materiais e o serviço que acompanha tantos lares. O download está na descrição e no primeiro comentário. O PDF chega em menos de 2 minutos para começar hoje mesmo. Com responsabilidade e clareza. Este guia não substitui a atenção médica ou psicológica, nem o discernimento pastoral, acompanha, ilumina e ordena. A salvação vem de Cristo na sua igreja. Este é um instrumento devocional para nos dispor melhor à graça. Se ao ler sentes paz e determinação, toma este caminho com liberdade. Se não, oferece pelo menos uma dezena do rosário por quem precise. Onde Maria guia, a esperança cresce, a casa se aquieta e o coração aprende a permanecer. Às vezes, o céu consola os pequenos com sinais discretos para que a fé não se apague na intempérie. Não são espetáculo nem garantia mecânica, são avisos que chamam a oração e a vigilância. 1. Floração no inverno. Se a oliveira floresce fora do tempo, recebe esta visita como promessa e advertência. Anuncia-se uma bênção econômica que chegará em 7 dias e, junto a ela, a tentativa de roubo espiritual. Confusão, gasto imprudente, discussões que quebram a paz. Responde com sobriedade e gratidão. Nesse mesmo dia, reza o rosário completo em família, oferece uma obra de caridade concreta e toma decisões com conselho prudente. A bênção custodia-se com temperança. 2. Folhas prateadas sob a lua. Se as folhas brilham mais do que o habitual, como se fossem prata viva à luz noturna, entende que recebeste o auxílio de um anjo custódio adicional perante um perigo próximo. Agradece com uma hora santa ou um rosário noturno e guarda reserva. Não saias de casa após o anoitecer durante 3 noites. Evita visitas desnecessárias, ecrãs invasivos e conversas que abram portas à inquietação. Nessas 3 vigílias, abençoa o teu lar com água benta e uma breve oração de proteção. 3. Orvalho em forma de cruzes. Se ao amanhecer encontras orvalho nas folhas, sem que tenha chovido, e distingues pequenas cruzes, acolhe-o como consolo e remédio. Recolhe-o com algodão branco e guarda-o num frasco de vidro para tempos de prova. Uma gota na fronte ao rezar por um doente, um sinal da cruz na porta em dias de perturbação, e uma clareza necessária. Estes sinais são devocionais, não substituem a atenção médica nem o acompanhamento pastoral. Pela saúde do corpo, consulta o médico, pela saúde da alma. Procure o sacerdote. A graça não contradiz a razão, eleva-a, purifica-a e ordena-a para o bem. Resta muito pouco tempo, menos de 24 horas para decidir com serenidade e firmeza. Ao amanhecer, apresente sua casa, reúna os seus e plante a oliveira com fé obediente. Não se detenha pelo que não tem. Se não conseguir uma árvore completa,
Use um ramo com raízes ou um broto bem preparado. O essencial é o ato de fé oferecido na hora designada. Evite a procrastinação. O que é, adiado por tibieza, o inimigo rouba com distrações. Se este chamado for desprezado, a noite pesa. Aqueles lamentos que vimos na oração não são teatro, são portas sem lâmpada, são mãos vazias quando chega o esposo. Não seja como as virgens insensatas que ficaram fora por falta de óleo. Lembre-se que o óleo nasce da oliveira e que a vigilância se alimenta com gestos concretos. Ainda há tempo para a prudência. Organize sua manhã, prepare o necessário, em paz, sem pânico, mas sem desculpas. Agora, ajude a despertar outros. Pegue seu telefone e envie esta mensagem a familiares e amigos pelo WhatsApp. Compartilhe em seus grupos e em suas redes. Facebook, Instagram, TikTok, X. Cada lar avisado é uma fogueira de fé que acende outra. Deixe também suas intenções nos comentários. A oração unida multiplica a proteção e sustenta os cansados. Se este conteúdo for útil, inscreva-se e ative as notificações para receber o que vem a seguir. Na próxima semana, abriremos com ordem e reverência o tema dos 7 selos de proteção da oliveira e as orações reservadas que muitos têm guardado com discrição. Mantenha-se vigilante. A misericórdia abre uma brecha para quem responde, e o lar que obedece se torna luz para os outros. Sob a proteção do céu, encerramos com esperança, não com temor. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre seu lar, o habite e o defenda, e permaneça para sempre. Santa Maria, Mãe da Igreja, estenda seu manto sobre nossas portas. São Miguel Arcanjo, Príncipe da milícia celestial, seja guarda firme em nossos umbrais. Olhe para sua casa com fé. A oliveira que plantará ao amanhecer não é adorno, é arca de salvação em meio à tribulação, sinal humilde que declara a quem você pertence, selo de obediência que convoca os anjos e lembra ao inimigo seus limites. Enraize este gesto na oração, sustente-o na Eucaristia, fecunde-o com caridade cotidiana, que cada folha sussurre paz, que cada broto proclame esperança, que cada fruto antecipe a vitória do coração que não se cansa de amar. Convido-o com firmeza e ternura, plante ao amanhecer, ore em família e compartilhe este chamado com quem você ama. Que nenhuma irmã caminhe sozinha, que nenhum idoso tema, que nenhuma criança perca sua luz. Se hoje você responder, seu lar será farol para outros, e a noite não terá a última palavra. Elevemos o coração e celebremos a realeza do amor. Viva Cristo Rei, viva Maria Rainha, triunfe o Imaculado Coração, que a paz do Senhor guarde seus dias, que a alegria da Virgem console suas feridas, que a fortaleza de São Miguel sustente seus passos, e que, sob a sombra da oliveira, você encontre sempre caminho, mesa e lar. Amém, amém, amém.